O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Nos anos 70, a Universidade de Stanford já era símbolo de ciência e inovação. Arliss Perry era uma jovem cristã recém-casada que tinha acabado de se mudar para o campus. Em outubro de 74, ela brigou com o marido, decidiu ir à igreja para espairecer, só que nunca mais voltou. Essa história envolve até o filho de Sam, um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos. E teve uma reviravolta mais de 40 anos depois. Arliss Kay Dakima nasceu no dia 22 de fevereiro de 55 em Bismarck, no estado do Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Era a filha mais nova e tinha 2 irmãos. O mais velho se chamava Larry e a irmã do meio se chamava Karen. A Arliss estudava numa escola religiosa e a sua família era muito religiosa também. Tinha o cabelo loiro ondulado na altura dos ombros, usava óculos e era super sorridente. Ela era magra e pequena e estava sempre em movimento. Ela amava fazer longas caminhadas, esportes. Ela foi cheerleader por 3 anos e fazia parte de um grupo evangélico chamado Young Life. E conforme foi crescendo, ela teve vários empregos e aí ela gostava muito de trabalhar de babá. As mães também adoravam o tanto que ela cuidava bem dos filhos. A Arliss era cheia de amigos, estudiosa e já no ensino médio ela começou a namorar o Bruce D. Perry. Ele era ali da cidade mesmo, o pai era dentista e a mãe dona de casa. E o Bruce fazia parte de uma família, assim, estável, financeiramente confortável. Na escola ele tinha alto rendimento em atletismo, ele tinha bastante destaque nos esportes. Era popular, disciplinado, bem religioso, então ele tinha tudo a ver com a Arliss mesmo. Mas a história de como eles começaram a se envolver é meio peculiar, porque o Bruce era bem reservado em relação às meninas e ele teria dito que achava difícil se apaixonar por alguma. Ele falou pros amigos assim: quem quer que eu namore, acho que Deus vai ter que colocá-la no meu colo. E aí, essa história chegou no ouvido das meninas e elas deram uma desanimada, né? Tipo, putz, não vai dar pra sair com esse cara. Mas uma delas não desanimou. Certo dia, a Arliss se aproximou e literalmente sentou no colo do moço, gente. E ele deve ter curtido a coragem dela, né? Porque imagina você senta no colo do cara. Nada. Mas eu achei boa a piada, assim, né? Se ele falou isso, né? Então ela falou, então, ó, Deus tá te mandando aqui, sou eu, né? Então, um tempo depois, ele chamou ela pro baile de inverno. E eles se deram super bem. E foi aí rolando o relacionamento deles, namoraram por uns tempos e aí ficaram noivos. Depois que eles se formaram no colégio, Bruce ingressou na Universidade de Stanford, na Califórnia, num curso de pré-medicina. Ele também era tutor ali de matemática. Eles passaram anos se relacionando à distância, porque eles estavam economizando para o casamento. Enquanto isso, a Arliss estava trabalhando ali na cidade, ela ficou ali na Dakota do Norte, né? E ela trabalhava com os grupos religiosos, ela também foi recepcionista no consultório odontológico do sogro dela, até que chegou o dia 17 de agosto de 1975. Quando ambos tinham 19 anos, eles se casaram. E aí eles passaram uma semana de lua de mel numa cabana rústica lá dos pais da Arliss e depois eles se dirigiram para sua nova casa. Então sim, a Arliss se mudou para o campus de Stanford, né, ali em Palo Alto, na Califórnia, e foi morar com o marido. Eles se mudaram para um lugar chamado Killam House, que é um prédio de apartamentos que abrigava estudantes casados. Foi uma mudança e tanto, né, gente? Pensa que ela atravessou vários estados do meio oeste, lá no mapa dos Estados Unidos. Pra vocês entenderem, assim, Bismarck fica bem no meio, só que acima, assim, lá em cima do mapa. E ela se mudou pra costa oeste, que é lá pra baixo, na esquerda do mapa. São uns 2.000 quilômetros de estrada, deve demorar muito pra chegar, assim, de carro. Pra vocês terem uma ideia. E Palo Alto não é uma cidade qualquer, ela fica lá no coração do Vale do Silício, que naquela época ainda não tinha, talvez, esse termo, né? Nós estamos falando aqui de anos 70, mas já tinha muita questão de futuro ali, de ciência, muita coisa de pesquisa. Então, nas próprias proporções da época, era um lugar já intelectualizado, progressista, né? Cheio de coisa de pesquisa.
até em comparação com o lugar do interior, né, de onde o casal veio. Então, assim, a Arlis se mudou pra lá e eles estavam meio receosos com grana, mas no início de outubro ela conseguiu um emprego de recepcionista em um escritório de advocacia e eles ficaram um pouco mais tranquilos. E aí, no tempo livre, ela caminhava pelo campus, ou então ela ia rezar na Stanford Memorial Church, que é uma igreja que ficava ali no campus mesmo. E na maior parte do tempo, o Bruce ou estava estudando ou estava dando aula. Então a Arlis ficava bastante tempo sozinha. Em uma carta para a família, ela até escreveu: "É difícil fazer amigos aqui. Muitas vezes fiquei tentada a bater de porta em porta perguntando se alguém precisava de uma amiga. Mas acho que precisamos apenas valorizar um ao outro e confiar no Senhor para novos amigos também. Ninguém aqui é muito amigável. Eles nem dizem olá quando você sobe no elevador com eles." Isso é uma característica muito forte quando você sai de um interior muito interiorzinho, né? A cidade que eles moravam tinha 40 mil habitantes e de repente você vai para um lugar que você não sabe o nome de ninguém, você não sabe de onde as pessoas são. Então, enfim, né? Eu que vim do interior de Minas. Você sentiu isso em São Paulo? Eu senti, mas era o meu sonho morar em São Paulo. Eu queria isso, eu queria que ninguém soubesse quem eu era. Que ninguém te desse bom dia. Não, isso já não. Porque, como mineira, a gente é muito… Sabe, tipo, a gente é muito amigável. Então, Sim. A gente sempre cumprimentava e tal. E eu lembro no início que isso me deixava um pouco assustada, assim. Porque eu tenho esse costume, tipo… Sei lá, eu lembro de entrar no shopping, tipo… Dava oi pras pessoas, sabe? Umas coisas assim, tipo, no banheiro do shopping. E aí dou oi, porque, sei lá, tá todo mundo no mesmo ambiente. Ou você vai entrar no elevador. E aí no elevador você pelo menos dá assim, opa, boa tarde, né? Exato. E aí, enfim, ela já tava sentindo um pouco essa diferença, né? Essa coisa. Tava ali tentando se adaptar à vida nova e sentia muita falta, né? Da família, de amigos, enfim. E o Bruce entendia o lado dela, porque ele também tinha experimentado isso há um ano atrás, né? Que ele já tava morando um ano lá. Então, sabia o que ela tava sentindo. Tudo parecia normal, calmo, comum. Até que no dia 12 de outubro de 74, os Perry decidiram dar uma volta. E algo horrível aconteceu. Já tinha passado das 11 da noite quando a Arlis decidiu ir até a caixa de correio, deixar umas cartas pra família, pros amigos. E aí foi o casal junto a pé, só que na volta eles começaram a discutir. Eles estavam falando sobre o pneu do carro, que tava meio murcho, e era uma briga meio boba, assim, aquelas coisas que depois de 5 minutos você já nem lembra como que começou essa briga e tal. Basicamente, um tava acusando o outro de não ter calibrado o pneu, alguma besteirinha assim. A discussão rolou, e aí quando deu 11h40 da noite, eles estavam perto da igreja. E daí a Arlis disse que ela tava brava e que ela queria ficar sozinha. Falou que era melhor, né, pra se acalmar e tal, que ela ia rezar um pouco e que depois encontrava ele em casa. E assim, a casa deles ficava a 800 metros da igreja, então assim, era tranquilo, era ali pertinho e tal. E daí o Bruce saiu andando de volta pra casa, meio puto, e foi isso. O interior da igreja era grande, ornamentado e visualmente impactante, com muito dourado, tapeçarias, uma cúpula central. E a igreja fechava meia-noite, então tinha só 2 fiéis ali no local, e eles viram quando a Arlis chegou. Ela andou até a fileira da frente, ajoelhou e rezou ali nos minutos que faltavam. Quando deu meia-noite, os 2 fiéis saíram da igreja e eles notaram que ela continuava lá rezando. E aí Bruce chegou em casa, tal, e aí passou um tempo e nada da Arlis. E ele começou a ficar preocupado com ela. Ele não gostava dela andando lá depois da meia-noite, sozinha no campus e tal, então ele foi lá pra igreja buscá-la. Quando ele chegou, as portas da igreja já estavam fechadas, mas ele também não tinha encontrado ela no caminho, né? Porque era meio estranho, se ela tinha que estar andando de volta, né? Eles iam se encontrar. Então, 00:15, ele caminhou até uma entrada lateral da igreja, que também estava fechada, contornou a parte de trás, deu uma volta, né, assim, mas nenhum sinal dela. Então, ele resolveu dar uma procurada de novo ali no campus, né, aumentar um pouco o raio de busca ali. Só que ele não encontrava ela por nada, então ele começou a ficar preocupado de verdade. Chegou em casa, ela não estava lá também. E aí ele ficou repassando as possibilidades na cabeça dele, não fazia muito sentido. Então ele pensou que ela devia estar caminhando, devia estar brava ainda, e daqui a pouco ela voltava. Ressaltando que tudo isso é a versão do Bruce, a gente não sabe se ele passou um tempão lá procurando a Arlis mesmo.
Enfim, quando deu 3 horas da manhã, o Bruce não aguentou esperar e ligou para o segurança de Stanford e reportou o desaparecimento da esposa. Ele disse que ela poderia estar presa na igreja, porque tinha ido lá um pouco antes de fechar e talvez tivesse adormecido, alguma coisa assim. Ele pensou nisso porque no seu primeiro ano lá de Stanford, um colega de quarto dele tinha ido à noite na igreja e ele ficou preso lá. Então fazia sentido, né, ele falar sobre essa história. Porque você fica pensando assim, meu, como assim a mulher presa na igreja, né? Tipo, Imagina. como assim? Alguém não vai fechar, não vai avisar? Só que, né, fazia sentido porque ele tinha tido um amigo que tinha ficado preso. Ele não contou o motivo da briga com a Arliss. Ele só disse que ela se afastou e foi em direção à igreja e tal. E aí ele disse que voltou pra casa e, enfim, ficou lá esperando, que ela não parecia tão brava assim. E de início, a polícia achou que era meio que uma discussão de casal, nada demais. Mas, de qualquer forma, o Pep, o atendente, né, que estava ali de plantão, ele ligou para o segurança do campus, um homem de 28 anos chamado Stephen Crawford, e relatou tudo. Eles trabalhavam juntos há uns 3 anos, eles tinham uma ótima relação. A conversa foi mais ou menos assim. Eu vou fazer o Pep e a Carol vai fazer o Crawford. Beleza. Bom, acabei de receber uma ligação de um marido infeliz. Ele e a esposa discutiram mais cedo, parecem jovens, e ele acha que a esposa pode ter ido pro Menchu. E aí, quando ele fala Menchu aqui, ele tá se referindo à igreja que a gente comentou. Aí eu tô falando como Crawford, né? A igreja já foi trancada. Já foi trancada? Não tem ninguém lá dentro, pelo que você saiba? Não, foi trancada à meia-noite. Você viu uma mulher branca adulta andando por aí, loira, cabelo na altura dos ombros, usando óculos? Vamos ver, tinha 6 ou 9 pessoas na frente da igreja. Uma blusa branca, por acaso? Não, ele disse um casaco de camurça marrom e jeans azuis. Não posso dizer que vi. Mas tinha uns casais bem vestidos, andando por ali por volta da meia-noite, quando eu tranquei. E tinha uma garota com 2 caras. 2 garotas com um cara, não sei, não dá pra dizer. 2 garotas com um cara? 2 caras com uma garota? Não dá pra dizer hoje em dia. Então, Crawford fez uma piadinha sobre dificuldade de identificar gêneros. Talvez porque a universidade já era um lugar mais progressista e ele nem tanto, Nem né? tanto. E ele prometeu ficar de olho e brincou. Então quer dizer que agora a gente recebe ligações de achados e perdidos. Enfim, o PEP emitiu um BOL, que é a abreviação para Be on the Lookout, que são aqueles alertas, né, de pessoas desaparecidas. E aí, patrulhas e seguranças são avisados para ficar de olho ali na área. E esses alertas são importantes porque a gente já explicou alguns alertas aqui, né, do alerta Amber. São vários famosos que existem, assim, quando alguma criança é desaparecida e tal. Porque você dá as características, então as pessoas próximas ali podem ficar de olho. Isso ajuda muito a encontrar, né, em casos assim. E esse alerta também era desse tipo, que identificava as características físicas da pessoa e também as vestimentas, tal, para quem estivesse ali próximo, né, ficasse de olho. Mas ninguém foi verificar a igreja, porque o Crawford disse que ela estava trancada, né, e não tinha ninguém, então ficou meio por isso mesmo. Passaram umas horas, ninguém tinha visto nada, até que por volta de 5:30 da manhã, o Crawford, o segurança, voltou à igreja e viu que uma porta do lado direito estava aberta. E vocês não vão acreditar, ele achou um corpo. Aí ele ligou imediatamente pro Pep e ele falou em inglês, "There's a stiff here", que a tradução pode ser uma coisa dura, né? Stiff é uma coisa rígida, assim. Mas a gente pensando, né, que ele tava vendo uma pessoa caída no chão. Pode ser tipo, tem uma pessoa caída dura aqui, alguma coisa assim. E falou que deveria ser overdose. Então o Pep perguntou se precisava de ambulância. E ele falou, acho que não é o caso. Aí o Pep ainda falou, será que é uma pessoa bêbada? E o Crawford falou, negativo, é um cadáver. Um segundo atendente, um outro cara que tava ali junto com o Pep, perguntou se a pessoa vestia casaco de camurça e jeans azuis. O segurança respondeu que os jeans azuis estavam presentes, sim, mas que ele não conseguia confirmar em relação ao casaco. E aí esse cara pediu pro Crawford se acalmar, ir pra uma área aberta e ficar de olho ao redor. E aí ele obedeceu, né, e abriu as 3 portas frontais ali da igreja. Meia hora depois, exatamente às 6:05 da manhã, chegaram os primeiros delegados do xerife no local, o Nick Consolo e o Ed Nissen. O gabinete do xerife só cuidava dos casos mais graves ali no campus, como homicídios, enfim. E então o envolvimento deles foi providencial, porque de fato a cena era grotesca.
O corpo pertencia a uma mulher jovem que estava deitada de costas no piso, com o braço esquerdo estendido para o lado. O direito estava dobrado para trás, com a palma da mão na região lombar. E ela estava vestindo um casaco camurça marrom e um suéter marrom claro. Ela estava nua da cintura para baixo e a calça jeans estava colocada por cima do corpo, não dentro da perna, sabe? Meio que por cima mesmo e de cabeça para baixo. Tipo, a parte que estaria o pé estava para cima, assim. Ela tinha sinais de estrangulamento no pescoço e uma vela do altar tinha sido colocada dentro da sua vagina. E uma outra vela tinha sido empurrada dentro do suéter e rompeu as alças do sutiã. E aí, pela descrição de tudo isso, ficou muito claro para eles que provavelmente, né, era o corpo da Arliss Perry. Era uma cena extremamente brutal, né, violenta. Eles até tiveram uma sensação de que o corpo dela tivesse sido meio montado ali de um jeito meio ritualístico. E eles precisavam isolar a igreja. E eles fizeram medições, desenharam o mapa da cena, enquanto os outros investigadores estavam chegando para poder começar a estudar sobre esse caso. E quando eles chegaram lá na cena, o Crawford não estava lá. E eles ficaram meio putos, porque primeiro que, né, o Crawford ligou, disse que tinha um cadáver e tal. Aí o cara trabalha como segurança, daí quando eles chegam lá, eles não tá lá, tipo, não fazia sentido nenhum. Qualquer um sabe, né? Se você encontra uma cena do crime, você tem que ficar um tempo ali, né? Ajudar a polícia, descrever as coisas e tal. E daí eles ligaram pro Pepe, né? Aquele atendente. E aí ele foi tentar achar o Crawford tal de volta, mas ele não atendeu o rádio. E foi super esquisito. Aí, alguns minutos depois, o segurança, o Crawford, retornou a ligação perguntando o que o Pep queria. E o Pep falou, olha, volta urgente pra igreja e tal. Então, esse cara ficou sumido uma meia hora e voltou lá, né, pra dar o depoimento. Aí o delegado Nick falou com ele. E o Crawford contou que ele era o responsável por fechar a igreja realmente naquela noite. Que por volta das 11h30 ele não percebeu nada anormal. Que ele gritou ali em voz alta, né, tô fechando a igreja. Ninguém respondeu e depois ele foi e trancou. Ele disse que depois ele ainda tinha feito uma ronda ali na rua às 2h e que estava tudo trancado, realmente, tudo certo. Foi só quando ele voltou à igreja, umas 5 e pouco, que ele viu a porta do lado direito, né, aberta, e percebeu que ela tinha sido forçada por dentro. E aí ele ligou para a polícia, né, e o resto a gente já contou. E aí, por volta das 6h55, o Bruce ligou de novo para a polícia, já desesperado, né, porque a esposa dele ainda não tinha voltado. Lembrando que a última vez que ele tinha ligado pra polícia tinha sido às 3h, né? Então já ia fazer quase 4 horas. Quem atendeu a ligação foi o Pep, que fingiu que não sabia de nada. E até porque ele não podia dar nenhuma informação, porque, enfim, não tinha nenhuma informação ali certa de que era o corpo dela, e ele ainda não sabia. E daí ele ficou preocupado, chamou na rádio, disse, olha, o marido ligou de novo, é ela mesma, tal. Aí teve a confirmação de que era ela mesma, mas que era melhor não falar nada pro Bruce. Um tempo depois, um policial apareceu na casa do Bruce e pediu para acompanhá-lo ali, para ele criar, né, o registro de desaparecimento. Enquanto isso, o Crawford, o segurança, foi levado para a sede da polícia de Stanford e passou por um novo interrogatório, dessa vez com o sargento John Johnson. E ele contou a mesma história que tinha contado para o delegado Nick, que fez as rondas, encontrou o corpo. Mas dessa vez ele se lembrou de algo a mais. Ele mencionou ter visto um jovem de cerca de 20 anos com uma camisa xadrez escura. Mas disse que quando tinha retornado 1 hora depois para falar, gente, vou fechar a igreja, né, que essa pessoa não estava mais lá. O Crawford tinha voltado ao escritório da igreja por volta da 1h e ele passou 15 minutos verificando o local, o porão, e depois ele só voltou a abrir as portas da frente às 5h30, né, quando ele encontrou o corpo. E foi aí que ele tinha notado, né, que aquela porta estava aberta, ela tinha sido forçada por dentro, e que a porta externa estava fechada, né, mais destrancada. E ele também disse que uma das luzes estava acesa. E ele mesmo admitiu que ele esqueceu de apagar na última ronda que ele tinha feito antes de trancar, então ele só percebeu isso depois. E aí, ao andar pela igreja, que ele viu o corpo da garota e puxou. O sargento Johnson perguntou, né, se ele tinha encostado em mais lugares na cena do crime ou se tocou na vítima, porque aí ia ter, né, alguma impressão digital, alguma coisa assim. E daí o Crawford disse que sim, que ele talvez tivesse tocado no pulso dela, na cintura, na vela sobre o corpo, porque ele estava ali tentando reanimá-la, né? Meio que quando ele puxou o corpo, ele tentou reanimá-la, e aí ele percebeu que era inútil, porque realmente ela já estava morta. E aí foi quando ele pediu ajuda pela rádio lá para a polícia de Stanford.
O sargento e seu parceiro começaram a trabalhar a história e os outros policiais também foram ajudar a montar a cronologia da coisa. Inclusive, muita coisa de ordem cronológica que a gente está usando, porque uma das bases para o roteiro foi o livro Murder Under God's Eye, do Scott Herhold, que ajudou muito a gente a entender como foi feita toda essa investigação. Então, eles precisavam conversar com o Bruce, o marido, e outras pessoas próximas, né, para entender quem era a vítima. Aí eles começaram a revisar tudo que a gente já contou aqui, os horários, se batia com os depoimentos, e notaram que o Crawford estava muito abalado e não estava conseguindo se lembrar de algumas coisas. Ano novo começou e todo mundo tá falando aí de economizar, planejar, né? Sim, eu mesma fui pra Chapada dos Veadeiros, casa maravilhosa, viagem perfeita, quem viu, viu. Mas eu gastei, viu? Porque começo de ano também a gente tem que fazer essa análise, né, dos gastos Sim. anuais aí. Mas a gente sabe que quando o assunto são os nossos pets, aí não dá pra negociar, né? Não dá. Pode cortar delivery, pode cortar supérfluo, mas ração, remédio, sachêzinho não dá. Não dá, gente. E o começo do ano fica muito menos caótico quando as coisas já estão organizadas e resolvidas. Por isso que eu amo o Clube Pet Love, né? É essencial na minha vida. Não, total. E você entra no ano sabendo que não vai faltar nada pro seu pet e ainda economiza. Quem faz parte do clube tem 15% de desconto em rações, petiscos, higiene, né, do bichinho e 25% em medicamentos, brinquedos e acessórios. Ou seja, basicamente tudo que a gente compra pra ele. Sim, e ainda tem frete grátis sem valor mínimo. O clube tem 2 planos, o mensal e o anual. O anual é o mais vantajoso, né? Custa só R$ 9,99 por mês, mas com o nosso cupom, essa mensalidade cai de R$ 9,99 para R$ 4,99. Ou seja, um ano inteiro organizado, pet feliz, bem cuidado, só vejo paz. Só vejo paz. Então aproveita e entra agora no Clube Pet Love usando o cupom MODUSOPERANDI60. Tá na descrição do episódio também. Um beijo, Pet Love, nossa mãe! Além do Crawford, tinha um outro segurança que patrulhava ali naquela região de Stamford e era um homem chamado Jim Cobb. O turno dele era de 17 a 1 da manhã, enquanto o do Crawford era das 10 às 6 da manhã. O Jim ficava a cargo do centro de Stamford, mas eles patrulhavam a área ali da igreja em conjunto, checando portas, fazendo umas vistorias em pátios internos, etc. O Jim tinha 53 anos, ele trabalhava há 4 anos ali no campus. E por mais que eles fossem, né, de faixas etárias bem diferentes, né, o Crawford tinha 28 anos, os dois se davam bem e tal, e eles compartilhavam um passado militar. Na fatídica noite do crime, o Jim tinha passado pelo anexo da polícia por volta das 10h30 da noite, para pegar o molho de chaves para trancar, né, a sua parte ali do Old Quad, que era como é chamado ali uma área próxima da igreja. Quando ele descobriu que o Crawford já tinha pego. Isso poderia ser considerado meio desleixo, assim, mas era meio comum, porque o protocolo deles ali não era super certinho, então ok. E não é como se poucas pessoas tivessem acesso às chaves da igreja. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, mas assim, tinha muito, só pra vocês entenderem, tinha muita gente com acesso a essa chave aí da igreja. Logo depois, ele tinha encontrado o Crawford e pego as chaves com ele. Por volta de 00:05, o Jim tinha visto o colega novamente em outra extremidade da rua. Eles tinham conversado durante uns 15 minutos sobre escola, trabalho, X, e o Crawford tinha pedido as chaves para ele. E como o turno do Jim ia até 1 da manhã, ele entregou. O Jim também disse meio vagamente que ao passar pela arcada do lado de fora da igreja, uns minutos depois da meia-noite, ele tinha tido uma sensação que talvez a igreja estivesse aberta. E como o Crawford disse no depoimento que ele havia se esquecido de apagar uma das luzes, né, talvez foi isso. Saber o horário da conversa entre eles foi importante, porque mais tarde a polícia soube o horário aproximado do crime, conversando com as testemunhas, etc., com o relatório do médico legista, enfim. Então, se o Crawford tivesse cometido o crime, significava que o Jim teria estado com ele pouquíssimo tempo depois. Por isso, o detetive, então, quis saber se ele percebeu algo estranho, né, com colegas, estava ofegante, etc., e o Jim disse que não, que ele estava normal. Se o Crawford tivesse fechado a igreja por volta de 23h45,
Ele teria tido 20 minutos para matar Arliss, esconder o corpo e então aparecer na rua para encontrar o Jim e conversar tranquilamente. Não parecia ser o caso. Eles ficaram conversando ali entre 00:05, 00:20 e também não ouviram nada estranho, né? Se o assassino tivesse por ali, uma pessoa assim, eles teriam ouvido algo. Na maioria das vezes, o Crawford era consistente nos seus depoimentos, mas em algumas outras vezes ele dava uns relatos meio confusos, ele não terminava as frases direito quando ele ia falar sobre esse negócio do Jim. Os investigadores trabalharam com a ideia deles terem combinado um álibi, mas acharam que teria exigido um nível de coordenação muito alto, que provavelmente não tinha rolado. O Jim mesmo nunca foi considerado suspeito, ele foi mais importante para entender a dinâmica e os horários mesmo. Tá, mas e o Bruce, né? O marido da Arliss, que era um dos suspeitos também, né? Naquela manhã, ele chegou para registrar um boletim lá de ocorrência e estava visivelmente muito abalado. Ele ainda não sabia que a Arliss estava morta, então ele achou que era mais um caso de desaparecimento mesmo. E ele foi entrevistado por 2 oficiais, enquanto o sargento Johnson conversava com o Crawford, né? Que tudo estava rolando ao mesmo tempo. Uma coisa que chamou a atenção logo no início é que a blusa dele estava manchada com gotas de sangue. E ele explicou que esse sangue era por conta de uma hemorragia nasal, que era comum para ele, assim, em situações de estresse. Só que assim, né, foi tudo muito estranho e tal, e daí os caras fizeram muitas perguntas sobre a natureza do relacionamento dos dois, se tinha alguma coisa mais grave acontecendo, uma traição, etc. E eles leram os direitos e quando o Bruce disse que estava disposto a cooperar, eles finalmente contaram que tinham encontrado um corpo. E ele ficou em choque, ele falou que amava muito a esposa dele, estava muito abalado. E quando acusaram ele de ter matado ela, ele negou, né, piamente. Ele pediu para ligar para sua mãe, para contar, tal, e desabafar. E depois voltou pro interrogatório. E aí fizeram ele repetir tudo que tinha acontecido. E o relato era consistente. Mas mesmo assim, eles coletaram as impressões digitais, amostra de cabelo, raspagem embaixo da unha, tudo clássico ali. Eles precisavam investigar o cara, né? Eles sabiam que em muitos casos em que mulheres são encontradas mortas, a culpa é do cônjuge, então eles pegaram todas essas coisinhas dele. Também acharam estranho ele ter reportado o desaparecimento só às 3 da manhã, porque lembra que ele diz ele que procurou por ela, não sei o quê, voltou pra casa, esperou até dar 3 da manhã pra poder ligar pra polícia. Então eles acharam estranho, né? Você vai ficar até às 3 esperando sua mulher, né? A mulher sumiu meia-noite, esquisito. E submeteram eles a alguns testes de polígrafo e em todos eles se saiu super bem, respondendo, né, que ele não tinha cometido nenhum crime contra sua esposa. Apesar que, né, eu e a Carol, a gente fala muito sobre isso aqui, que teste de polígrafo não significa nada. Mas enfim, né, anos 70, tem toda uma discussão ainda. E era uma investigação muito complexa, porque, né, era um crime muito brutal, mexia muito com o emocional de todo mundo ali, né? E desde o início, muitos agentes foram envolvidos e precisavam organizar aquela coisa toda, dos suspeitos, da lista, de quem tinha que falar, tudo mais. Outra preocupação era manter a mídia o mais afastada possível da cena do crime. Logo de manhã, os boatos começaram a circular, né? De que uma mulher tinha sido assassinada na igreja, pessoas curiosas passavam por ali. Tanto que, em algum momento, o sargento acabou expulsando um repórter de televisão bem agressivo que estava tentando filmar a cena dentro da igreja. No final da manhã, foi iniciada a autópsia, que durou umas 4 horas. Além do legista, tinha o sargento Johnson, um fotógrafo e o assistente lá do legista. Então, muita gente estava ali, né, para cuidar desse caso. Ao virar o corpo, o legista encontrou uma perfuração de 3 milímetros abaixo da orelha esquerda e uma escoriação oblonga ao redor do ferimento. Esse termo, oblonga, é para especificar a morfologia de lesões ou feridas, que significa de forma alongada ou oval. E aí veio uma surpresa. Tinha um picador de gelo com cerca de 14 centímetros cravado no crânio da vítima, em um ângulo de 45 graus, assim, para a direita. O picador estava sem o cabo, que não foi encontrado na cena do crime. E todo mundo ficou em choque, porque eles tinham certeza que a causa da morte era estrangulamento, mas pelo visto não. O legista também registrou algumas outras lesões em outras partes do corpo. Ele constatou que a vela havia penetrado cerca de 8 centímetros da vagina e tinha uma pequena quantidade de sangramento na região. Não havia vestígios de estupro, mas era sim, né, um crime sexual, pois o corpo tinha sido sexualmente violado. A maneira que a vela e o picador foram utilizados revelavam um assassino que queria profanar uma mulher.
Os exames também pareciam amenizar os temores iniciais de que ela teria sido torturada. Parecia ter sido um golpe rápido e fatal. Só que essa tese não explicava todos os hematomas, como, por exemplo, os acima dos quadris, né, que indicavam que ela teria sido imobilizada enquanto foi estrangulada. Porém, era muito provável que aconteceu tudo meio rápido mesmo e que ela estava inconsciente quando recebeu o golpe do picador de gelo. Agora eles tinham uma arma do crime e vinham mais perguntas. Quem que carregava um picador de gelo andando por aí? Porque a pessoa não sabia que a Arliss ia estar passando ali naquela noite. E outra coisa, onde estava o cabo desse picador de gelo? Os investigadores acharam que esse objeto não pertencia à igreja, então provavelmente teria sido levado pelo agressor. E a escolha do instrumento e como foi utilizado era muito estranho, eles não conseguiam entender a lógica, assim, era muito violento. E aí a polícia examinou minuciosamente todas as portas, janelas da igreja, não tinha sinal de invasão. Então isso significava que o agressor provavelmente conhecia ali a igreja o suficiente para entrar sem levantar suspeitas. Além do picador, várias evidências foram coletadas na cena do crime. A gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. As velas utilizadas na vítima, elas vinham de 2 grandes castiçais que ficavam no altar da igreja. Elas tinham sido instaladas um dia antes do crime. Gotejamentos de cera entre o altar e a área lateral indicavam que o agressor teria carregado velas acesas até o corpo. Aliás, a gente colocou um desenho da planta da igreja, caso vocês queiram entender onde tudo aconteceu. Tem também fotos da Arliss Perry, né, da Arliss Perry no casamento dela, com o Bruce, além de informações adicionais, né, sobre o caso lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. E como sempre, né, gente, toda vez que você estiver ouvindo um episódio por aqui, pode ir lá no site que vai ter sempre um conteúdo adicional por lá. E próximo a uma coluna ali da igreja, a cerca de 21 metros do corpo, foram encontrados fósforos queimados. Um papel de bala foi encontrado perto da parede onde a vítima estava antes, além de um crucifixo metálico amarelo. Em um container próximo ali da igreja, os investigadores encontraram jornais do Bismarck Tribune, endereçado a um estudante de Stanford, e um livro chamado Satan's Controversy and Destruction, que traduzindo é a controvérsia e destruição de Satã. Né? Complicado. Então, a presença desse livro, gente, imagina quando a imprensa soube, né? Todo mundo já começou a achar que era coisa satânica, que era rituais macabros. E aí, muitas teorias, né, foram para esse lado aí também. E um pequeno spoiler para vocês, anos depois, quando foram realmente checar, não tinha esse livro nem existia. Então, ou o livro tinha um nome semelhante, ou erraram na hora de registrá-lo, ou X, né? Mas assim, o que foi relevante, que foi encontrado lá no container de lixo, foi um conjunto de 3 panos verdes manchados de sangue. Mas naquela época não tinha tecnologia ainda para verificar DNA, então meio que não deu em nada. Enquanto isso, no próprio domingo, a notícia do crime já tinha chegado na cidade natal do Bruce e Arliss. Parecia mentira, né? Afinal, eles tinham se casado só 2 meses antes, tinham ido pra Califórnia, ter uma vida nova, né? Como assim, do nada, ela já tinha morrido e ainda sido assassinado. E como se já não fosse trágico, né, o suficiente, tinha todo o rolê de que ela era super religiosa e ela tinha sido assassinada na igreja. E aí o pai do Bruce ligou pro reverendo da igreja e pediu pra ele ir lá na casa da família da Arliss contar a notícia sobre a filha dela. Porque a família era muito religiosa, tal, e o reverendo era uma figura de autoridade ali pra eles. E aí o reverendo foi, contou pra eles, e ele até relatou que foi um dos dias mais tristes da vida dele. Inclusive, esse reverendo era o que tinha feito o casamento deles, né, 2 meses antes. E aí, na semana seguinte, o mesmo reverendo presidiu o funeral da Arliss e foi bem emocionante. Eles estavam na mesma igreja, né, onde o casamento tinha sido celebrado, apenas 2 meses antes, ali na cidade natal mesmo. Enquanto isso, lá em Stanford, as investigações continuavam a todo vapor. Na segunda noite, o sargento e o xerife resolveram falar novamente com o segurança, o Crawford, para tentar entender melhor o relato dele. Eles pediram para ele revisar passo a passo de tudo que ele tinha feito desde o início do turno, que foi no fim da tarde de sábado, até a madrugada de domingo. E foi aí que o Crawford fez uma revelação do nada. Ele disse que achava que tinha visto a Arliss de noite.
Antes, ele dizia que tinha feito 2 passagens na igreja, que ele gritou pra dar o aviso, não sei o quê. Agora ele tá falando que eram 3, que ele tinha ido também às 11h15. E que nesse momento, enquanto ele estava caminhando, ele tinha visto ela entrar ali no corredorzinho de um banco ali do fundo da igreja. Quando os policiais perguntaram se ele achava que a mulher que ele tinha visto era a Arliss, ele respondeu: acho que era a pessoa que eu encontrei. E nesse novo interrogatório, ele mostrou muito remorso por não ter revistado a igreja direito, né, na hora que ele foi fechar. Apesar dos esforços, nenhuma pista concreta surgiu nos dias seguintes. A ausência de suspeitos, a natureza do crime chamou bastante a atenção da imprensa, e diversos jornalistas foram para Palo Alto cobrir a história. A polícia tentou preservar ali as informações mais sensíveis em relação ao crime, e em meio à investigação, os detetives descobriram uma coisa no mínimo curiosa. Aparentemente, alguém em Stamford tinha registrado uma linha telefônica com o mesmo nome do marido da Arliss, que era Bruce D. Perry. Só que não tinha sido o Bruce que tinha registrado nessa linha telefônica. E aí, umas pessoas, a mãe do Bruce, uma amiga ali deles, já tinha ligado pro campus, que naquela época você ligava pro campus, aí você pedia pra transferir. E aí, quando pedia pra falar com o Bruce, caía na linha dessa pessoa, que não era o Bruce. E assim, isso foi tão estranho que uma vez a própria Arliss ligou, né? E aí conversou com a pessoa e tal, mas enfim, não conhecia. E aí o que a Arliss falou é que era uma pessoa que tinha o mesmo nome, só que a esposa dele, né, não era a Arliss, era outro nome. Então assim, é uma história estranha, porque podia ser só uma coincidência mesmo de um nome exatamente igual ao do marido dela, ou alguém talvez criou, né, se passou pelo marido dela, mas assim, por qual motivo, sabe? Não faz muito sentido. Uma coisa que vale a pena dizer é que logo no início das investigações, a polícia notou que a segurança da igreja era bem peculiar, porque 36 pessoas tinham chaves da igreja. Pessoas tipo recepcionista de um casamento X que teve lá, o sacristão, a secretária da igreja, alguém de uma floricultura X, assim. E a polícia tinha 1 ou 2 chaves e o corpo de bombeiros também. Então, assim, gente, geral. a cidade inteira, né? Imagina, 36 muita cópias. gente, É né? muita gente. E aí, depois, pra descobrir, né? Enfim, complicado. Então, eles precisavam de uma lista com todo mundo que tinha a chave. E aí, eles começaram a mapear possíveis testemunhas também que estavam na igreja lá na noite anterior. Com base no relato de mais de 10 testemunhas, eles concluíram que a Arliss teria mesmo entrado na igreja por volta de 11h35 e que ela teria ficado pelo menos até meia-noite lá. Nenhuma testemunha lembrou do Crawford entrar na igreja e falar, né, anunciando o fechamento da igreja, mas ele mesmo disse que quando ele falou isso, não tinha ninguém lá dentro. Então, por enquanto, estava batendo. E sabe uma coisa que eu acho estranho dessa história, mas aí eu não sei se faz sentido ou não. Porque assim, 10 pessoas numa igreja quase meia-noite, não é muito estranho? Só que, só que a igreja fecha meia-noite também, né? Então eu fico pensando, se a igreja fecha meia-noite, deve ter algum motivo. É porque eu não sei, isso ficou na minha cabeça, cara. Como assim? Eu 10 acho que pessoas? é porque é uma cidade universitária, né? Uma coisa meio jovem. Acho que as pessoas devem ir embora tarde, deve ter aula à noite. Né? Aula à noite, aí depois ia pra igreja, pra alguma coisa dar uma passadinha, assim. né? Pra dar uma risadinha. Eu fiquei meio… Não sei, pra mim ficou tão curioso. estranho, sabe? É meia-noite, assim. O pessoal dando rolê. Mas talvez fosse uma coisa comum, enfim. E aí é isso, a polícia coletou dezenas de impressões digitais, investigou todo mundo, né, que teve acesso às chaves da igreja. Aplicaram diversos testes de polígrafo como uma maneira de tentar identificar mais algum suspeito. Que até então eles estavam trabalhando com os principais, sendo o Bruce e o Stephen Crawford, né, o agente noturno lá. E além da galera lá com a chave da igreja, eles levantaram também possíveis nomes de pessoas que já tivessem cometido, crimes ali pela região. E também uma lista de pessoas que estudavam em Stamford e que tinham nascido em Bismarck, que era aquela mesma cidade, né? A cidade natal do Bruce e da Arliss. Alguns vizinhos do casal foram ouvidos, assim, mas todas as informações não chegavam em nada, assim. Não tinha nada que mudava ou que trouxesse alguma coisa muito forte. E era isso, assim, a investigação ela não estava avançando, tinha muitos elementos, muitas evidências, muita pressão por respostas. E daí, as autoridades ali do condado de Santa Clara decidiram pedir ajuda pro FBI.
A polícia de Stanford mandou um investigador até Washington para entregar pessoalmente os materiais da investigação para a galera do FBI, para eles analisarem por lá. E eles conseguiram estabelecer uma ordem dos acontecimentos. Eles concluíram que o agressor tinha abordado a Arliss por trás, a estrangulado até ela perder a consciência, e aí depois que ele tinha dado o golpe fatal. Depois de matá-la, ele tinha pego as velas, tirado a calça dela, colocado de cabeça para baixo e feito a montagem lá, né, da cena que ele fez, e ido embora antes do segurança chegar. Tinha uma mancha de sêmen do outro lado da igreja, naquele negócio que o pessoal ajoelha para rezar, assim. Então o FBI levantou a possibilidade do agressor ter se masturbado depois do crime, já que tinha essa conotação sexual. Mas esse negócio para ajoelhar era um pouco distante de onde estava ali o corpo, né? E isso enfraqueceu a evidência e também um fato bizarro que a polícia meio que descobriu que tinha muito sêmen espalhado pela igreja. Então, era uma coisa comum ali. Que nojo. Exato. As pessoas fazerem sei lá o quê. E também nessa época ainda não tinha exame de DNA, mas conseguiram descobrir o tipo sanguíneo, que era o tipo O, que, né, enfim, comum, difícil de saber. E mais uma vez, os investigadores estavam num beco sem saída, mesmo com a ajuda do FBI. Como a gente disse, né, o Bruce e o Crawford, de certa forma, foram considerados suspeitos ali desde o início. O Bruce foi descartado até por conta do teste de polígrafo. O Crawford era meio que uma incógnita, mas ele também era visto como parte da estrutura da polícia ali, né? Por ele ser um segurança do campus e tal. Então, eles tinham algumas dúvidas. Só que durante a investigação, surgiram várias outras pessoas. Os investigadores, eles focaram principalmente num perfil de psicopata sexual, devido à natureza da agressão, né, da encenação do corpo, ali com objetos religiosos. Mas aos poucos, eles foram desistindo desses suspeitos e foram buscando outras linhas de investigação. E aí, dezenas de nomes apareceram nessa lista. A gente vai trazer algumas aqui para vocês. Um deles ficou conhecido como o Loiro Forte. Lembra que a gente contou que a Arliss tinha conseguido um emprego de recepcionista? Então, o chefe dela era o advogado Guy Blaze. E ele deu um relato bem interessante depois da morte dela. No dia 11 de outubro, o dia anterior ao assassinato, ela tinha trabalhado e o Guy tinha percebido que ela estava conversando com um cara forte e que parecia que ela já conhecia o cara. E o Guy achou que estava tudo bem, porque ele achou que era o próprio marido dela, né? E esse moço aí se vestia casualmente, ele era forte, tinha cabelos loiros cacheados e era alto. O Guy até estranhou na época, porque a Arliss estava trabalhando ali tinha 2 semanas só. E ela tinha dito logo no início que não queria que o marido ficasse indo lá no trabalho, né, atrapalhar e tal. Mas o Guy pensou, sei lá, né, o cara veio aí. Agora imagina o choque do Guy quando depois que a Arliss morreu, ele foi lá no culto, né, em memória a ela, e ele viu o marido dela lá em prantos, o Bruce. E foi aí que ele percebeu que o loiro misterioso não era o marido. E aí ele resolveu contar pra polícia, né, sobre esse cara. A polícia investigou muito essa história, mas eles não conseguiram encontrar nada. Eles não descobriram quem era esse cara. E é uma incógnita até hoje. Por quê? Os colegas da Arliss diziam que ela era super apaixonada pelo marido. Então, assim, que eles não concebiam a ideia de que fosse um amante, que tinha que ser outra coisa, que era bem pouco provável. E ela tinha acabado de chegar na cidade, ela era muito religiosa, então, assim, ela não conhecia muita gente ali na cidade, né? E ela também nunca comentou com o marido sobre esse visitante. Então, as perguntas que ficam desse caso é por que ela não falou, né, que ela encontrou alguém no trabalho? Tipo, será que esse cara era da cidade natal deles? E, sabe, ficou essas questões, assim, em relação a isso. E talvez, né, esse cara, se ele era alguém da cidade deles, natal, ele tava lá porque ele tava perseguindo, sabe? E ao mesmo tempo, gente, o crime com a Arliss foi um crime de ocasião. Tipo, ela não era um local que ela frequentava. Era um local que ela ia com frequência, mas não naquele horário. Então, ninguém tava esperando que ela aparecesse lá. E aí, se a gente tá falando de uma pessoa que tá perseguindo ela, teria que estar realmente olhando ela sair, vigiando, sabe? Aquela coisa toda, pra conseguir cometer alguma coisa contra ela quando ela estivesse sozinha. Só que a maneira como ela foi morta não parecia, né, ter sido algo planejado. Então, descartaram essa teoria. Só que esse homem forte aí, né, o loiro forte, sempre foi um dos maiores mistérios desse caso.
Outro suspeito foi um homem chamado Robert Hammerton Kelly, o decano da igreja. O Hammerton era um acadêmico super culto, brilhante, ele era sul-africano e ele tinha chegado ali há pouco tempo, ele era da cidade do Cabo. E a igreja sentia que precisava dar uma resposta rápida ali, acalmar a sociedade, né? Tipo, poxa, encontraram um corpo aqui na igreja e tal. E no mesmo dia que encontraram o corpo de manhã cedo, gente, à tarde, o cara, esse Hammerton, já realizou um culto improvisado ali do lado de fora da igreja, porque a igreja era uma cena de crime, né? Para 150 fiéis. Então, assim, imagina proteger a cena do crime enquanto tá rolando um Lollapalooza ali fora. Gente, bizarro. Bizarro. Outra coisa é que eles levaram esse decano até o corpo pra ele identificar a vítima também. E aí, depois, ele deu uma entrevista para os repórteres ali perto e ele revelou detalhes chocantes sobre as velas usadas no crime. Gente, que absurdo. Ele não citou, né, a arma do crime, até porque nem a polícia sabia também naquela época, né? Lembra que foi o legista que encontrou o picador de gelo e tal. Então, essa parte, a polícia conseguiu esconder da imprensa. O que ficou muito forte foi a maneira como o corpo estava, né, posicionado, enfim. Durante a entrevista, perguntaram sobre rituais e o decano respondeu que ele não podia concluir que o assassinato tinha cunho ritualístico. Só que, gente, só dele falar as palavras, só dele estar dando aquela entrevista, enfim, o estrago já estava feito, assim. A mídia começou a falar disso, que tinha um elemento oculto por trás da morte, que era ritual satânico. E uma frase que repercutiu bastante foi: não havia desordem ou profanação típica de magia negra. E aí começaram a discutir, mas como é que ele sabe o que é típico dessas magias, né? Por que ele tá falando sobre isso e tal? E a gente sabe que esse termo magia negra é um termo historicamente usado, né, para demonizar cultos, rituais, principalmente de matriz africana, associando a cor preta, né, a cor negra a algo perigoso, a algo maléfico, enfim. A gente tá falando aqui dos anos 70, né? Aquele moralismo, a gente teve aquele podcast famosíssimo do nosso amigo, do Ivan Mizanzuki, né? O caso Evandro, que fala muito do pânico satânico, né? As pessoas tinham pavor de rituais satânicos, essas coisas. E associava muito, né? Qualquer coisa que não entendia, que não compreendia. E outra, fazia só 5 anos que tinham rolado os crimes da seita do Charles Manson. O assassino do Zodíaco também estava em alta nessa época, assim, então as pessoas estavam com muito medo, né? A gente tem modus operandi desses dois casos. O Manson é o 3º episódio nosso, lá no comecinho, e o Zodíaco é o episódio 43. Resumindo, tudo que tem a ver com o diabo, rituais, essas pessoas ficam com muito medo, mas a verdade é que esse crime contra a Arlis foi muito macabro mesmo, né? Aconteceu dentro de uma igreja, tinha essa questão das velas, ela era uma menina recém-casada, novinha, então assim, era muito estranho mesmo. E voltando ao decano, né, além da frase que repercutiu muito mal, também rolaram várias fake news. Alguns jornais atribuíram a ele palavras como satânico e rituais, que foram coisas que ele não tinha falado. E a partir daquele dia, e até hoje, né, esse crime, ele é muito marcado para muita gente como um ritual satânico. Só que assim, quando a gente fala que ele foi suspeito, foi porque ele estava muito vocal sobre essa história, né, que aconteceu na igreja dele e tal. Tava querendo aparecer um pouco, né? Um pouco isso, mas também porque a polícia ficou meio puta, sabe? Que acho que também ficou um pouco assim, vamos colocar esse cara, que esse cara tá falando demais, vamos entender um pouco sobre ele. Mas nunca teve nada, sabe? Nenhuma prova mesmo. Né? Assim, absolutamente nada que ligasse ele ao crime. Foi só o fato dele estar aparecendo, dele falar sobre isso. E que a gente sabe, né? O John Douglas, principalmente, falava muito sobre isso. Que geralmente o cara volta na cena do crime. Quer se infiltrar na investigação. Quer se infiltrar na investigação. Então, a gente já falou de vários casos aqui que a pessoa tá muito próxima da investigação, né? Então, é comum a polícia ter esse tipo de suspeita. Ele tava querendo aparecer. Exato. Teve um outro suspeito que era o Ruivo Misterioso. 2 vizinhas da Arlis relataram ter visto um cara de barba ruiva que estava estacionado perto dos APs ali deles, né, na noite do crime. Segundo elas, ele estava numa van, uma Volkswagen branca. A polícia investigou um pouco essa história, mas também não rendeu mais nada, nem sabiam se esse cara existia. Então, ficou por isso mesmo esse suspeito. E, gente, infelizmente não conseguiram mais informações sobre ninguém, não conseguiram ter provas específicas. E o caso da Arlis ficou por anos em aberto.
lembra do Jim Cobb, que era aquele segurança que tava trabalhando no dia e tal, e que falou, né, que tinha conversado com o Crawford, tal horário, então ele ajudou ali também a polícia a entender as coisas. Logo no início, a polícia chegou a pensar numa hipótese que ele pudesse ter combinado essa conversa com o Crawford e seria tipo um álibi do Crawford, mas nem chegou a ir pra frente. Só que a história dele não acabou aqui. Gente, anos mais tarde, tipo assim, anos 80, o Jim Cobb ficou muito famoso na universidade como o bandido do Tupperware. Isso porque ele trabalhava no estacionamento e tinha uma parte ali, enfim, fazia parte do sistema do estacionamento, que era uma parte onde as pessoas colocavam moedas. E aí ele deixava um Tupperware embaixo e roubava algumas moedas. Mas não o suficiente pra, tipo, desconfiarem que estava sendo roubado, entendeu? E aí a polícia montou um flagrante, encontrou as moedas. E aí estimaram que em 4 anos ele teria roubado cerca de $68 mil. Ele foi preso e teve a carreira encerrada meio em desgraça, até falecer em 88. E apesar de ser corrupto, os detetives, quando souberam de toda essa história, não acharam que ele era um suspeito que realmente matou a Arliss, ou que ele realmente mentiu com relação ao caso da Arliss. Eles acharam que realmente ele não tinha nada a ver. Esse caso do Tupperware, que é um nome muito bizarro, né? O bandido do Tupperware. Que realmente não tinha nada a ver com o caso da Arliss. E a investigação continuou esfriando. E aí teve um momento que surgiu uma teoria de que um serial killer conhecido tinha sido responsável pela morte da Arliss. A gente tá falando do David Berkowitz, popularmente conhecido como Filho de Sam. Inclusive, tem episódio nosso dele, que é o número 62. A gente não vai entrar nessa história porque ela é bem longa, mas basicamente ele agiu nos anos 70 e saía atirando nas pessoas na rua, principalmente com um revólver calibre 44. E tinha um jornalista chamado Murray Terry, que era pesquisador desse caso, né, do filho de Sam, e ele defendia uma ideia de que o Berkowitz não agia sozinho e que ele fazia parte de uma rede maior ligada a cultos satânicos. Segundo essa linha de pensamento, a Arliss teria sido uma das vítimas desse culto, mesmo sendo fora de Nova York, onde o Berkowitz atuava. E que não necessariamente teria sido morta por ele, entendeu? Mas, tipo, por as pessoas envolvidas nessa rede de culto e tal. Em 79, um tenente chamado Terry Gardner estava investigando a morte do John Carr, um ex-vizinho e possível cúmplice do filho de Sam, né, do Berkowitz, que já estava preso há 2 anos naquela época, e diz o Terry que o Berkowitz tinha enviado para ele uma cópia de um livro chamado The Anatomy of Witchcraft, tipo a anatomia da bruxaria. E dentro do livro ele tinha rabiscado a frase Arliss Perry, caçada, perseguida e assassinada. Seguiu-se até a Califórnia, Universidade de Stanford. Para o jornalista Terry, o Berkowitz tinha informações específicas demais sobre esse caso, para ser só de reportagens, assim, achou que ele estava envolvido de alguma forma. Tanto que em 87, o Terry publicou um livro sobre isso, que se chama The Ultimate Evil, que começa justamente com o crime da Arliss. A teoria ganhou popularidade a ponto dos investigadores de Santa Clara irem atrás do próprio filho de Sam, né, do Berkowitz, na prisão. Só que não serviu pra nada, porque ele ficou dando respostas vagas, contraditórias, falou que só sabia o que estava nos jornais mesmo. Só que ele estava meio nervoso quando perguntaram sobre o assassinato dela, mas depois falou que não ia revelar nomes porque tinha medo de matarem seu pai, enfim. Só que assim, gente, estamos falando do filho de Sam, né? Ele não é a pessoa mais confiável do mundo. Inclusive, vou citar uma quote aqui. David Berkowitz é um assassino em série que matou 6 pessoas. Ao ser preso, diz que o cachorro do vizinho, um labrador preto, caso você esteja se perguntando, era um demônio de 3.000 anos que o mandou matar as vítimas. Você deve conhecê-lo como filho de Sam. Ou seja, que tipo de informação você espera ouvir de alguém que dá esse tipo de depoimento, né? Essa quote é tirada de um livro publicado em 2022 por Carol Moreira e Mabel Bonafé, que se chama Modus Operandi Guia de True Crime. Então a gente tá aproveitando aqui pra fazer uma autopubli. Quem ainda não leu o nosso livro, por favor, né, gente? Essa frase é do comecinho do livro. É bem no início, é. Então é isso, entrem lá no nosso site modusoperandipodcast.com, tem o link de todos os nossos produtinhos, inclusive do nosso livro, pra você comprar também. Mas também tem na Amazon, enfim, onde vocês quiserem comprar. Só compre. Só compre. Compre. E tem muitas pessoas que têm mandado, assim, recentemente ter terminado o livro. Eu adoro Sim, sempre receber. postam, né, a gente. Então é muito legal.
Mas voltando, né? O homem aí não é conhecido por falar as coisas mais normais e tal. Só que essas teorias ajudaram a popularizar ainda mais o crime e a história da Arliss Perry e manter o caso vivo por décadas. No início dos anos 90, uma coisa muito estranha aconteceu. Já fazia mais de 15 anos desde a morte da Arliss e do nada aquele segurança Stephen Crawford foi preso por roubo de livros. A essa altura ele já não trabalhava mais como segurança da universidade, mas morava ali nos arredores e a polícia fez uma grande operação na casa dele. E, gente, lá tinha um acervo impressionante de bens roubados da universidade. Cerca de 280 livros raros, esculturas indígenas, móveis antigos, relógio, tapeçarias, um crânio humano decorativo e um diploma que ele tinha personalizado com o nome dele. O valor estimado dos itens era entre 150 e 200 mil dólares. Os roubos pareciam ser motivados por interesse pessoal, porque ele nunca tinha vendido os objetos, estavam ali decorando a casa do querido. Só que ele meio que deu sorte, porque muitos itens não tinham identificação, não tinha como saber que era exatamente da universidade. Tanto que um dos policiais envolvidos aproveitou para roubar uma TV da casa. Oh, meu Deus. O Crawford acabou respondendo na justiça por posse de bens roubados e recebeu uma pena de 6 meses, além de uma multa simbólica. Só que ele passou só 2 dias preso e foi liberado. Só que o casamento dele acabou, ele perdeu a casa e ele disse que estava sendo vítima de perseguição institucional. Décadas se passaram e a polícia formulou novas teorias, entrevistas e coletou muitas informações. Mas aos poucos tudo ia esfriando de novo. Até que 44 anos depois do crime, algo chocante aconteceu. Em abril de 2018, teve a prisão do Joseph James DeAngelo, conhecido como Golden State Killer, um dos casos sem solução mais famosos do True Crime. Inclusive, tem um episódio nosso sobre, que é o número 32. E, gente, eu estava em São Francisco no dia que ele foi preso. Verdade, você já contou. E é uma história bizarra. Eu acho que eu já contei aqui algumas vezes, mas assim… eu e minha mãe, eu nem conhecia esse caso do Golden State Killer, que era um caso muito famoso, né, nos anos 70 e 80, lá na Califórnia. E aí, eu e minha mãe, a gente entrava nas lojas, nos lugares, toda vez que a gente entrava em algum lugar, as pessoas estavam olhando pra televisão. Mas assim, todo mundo assistindo o mesmo, sabe? Assistindo a mesma coisa. E eu lembro de achar que era alguma coisa que tinha a ver com esporte, sabe? Aquela coisa, aquela sensação de tipo, quando tá rolando a Copa e tá todo mundo vendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E eu lembro que eu achava tudo muito confuso. E aí, depois que eu fui entender, chegando no hotel, que eu liguei a TV e aí eu vi passar no jornal. E realmente foi uma história que explodiu bastante lá, né? Então, eu tava lá naquele momento e foi bizarro ter acompanhado a repercussão disso, né? E esse caso foi muito emblemático também porque ele mostrou o poder da genealogia genética aplicada a crimes antigos. Porque, assim, os investigadores, eles tinham um DNA coletado. Só que o material, ele nunca gerou correspondência no banco de dados da polícia. Por quê? Porque o banco de dados da polícia tem os dados de quem é preso. Se a pessoa nunca foi presa, nunca vai ter os dados dela lá. E era o caso desse DeAngelo, ele nunca tinha sido preso. Só que aí, eles estavam testando umas novas ideias, que era o seguinte… comparar o DNA com bancos de dados públicos, onde pessoas comuns, né, enviam os seus perfis genéticos para pesquisar parentes. Isso em 2018 era algo meio novo, mas hoje em dia todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar, é muito comum, tem muita gente que manda. Não só para parentes, pesquisar, né? Para ver coisa de saúde também. Exato, sobre doença, qual que é o histórico, muita coisa assim. E aí, a partir de parentes distantes identificados, né, nesses bancos, os genealogistas construíram grandes árvores familiares até chegar nesse suspeito plausível. Gente, tem muita coisa, assim, não é tão… A gente tá dando um resumo do resumo, tem que ouvir o episódio pra entender melhor a história. E aí, lá em Santa Clara, os investigadores de casos arquivados decidiram revisar alguns casos e fazer coisas do tipo, né, pra ver se batia algum DNA aí. E aí eles resolveram remexer no caso da Arliss. E o tenente Rick Alanis fez uma descoberta surpreendente que estava ali embaixo do nariz de todo mundo. A calça jeans, que foi identificada como sendo da Arliss no dia do crime, na verdade era uma calça muito grande. Não funcionava ali no corpo dela, né? Era uma calça maior que ela. Na verdade, aquela calça era do marido dela, o Bruce. O que aconteceu?
O jeans do Bruce também tinha sido coletado pelos investigadores da época e, em algum momento, o jeans dele e o da Arliss tinham sido trocados sem querer e rotulados incorretamente. Ou seja, os testes que os policiais pensavam que fizeram nas calças da Arliss durante todos esses anos foram feitos na calça do Bruce, que ele entregou quando chegou na polícia. Gente, que ódio! Com essa descoberta, o tenente pediu um novo teste urgentemente. Gente, vocês estão sentados? Eles conseguiram encontrar o DNA de uma pessoa ali. Sabe de quem? Do Stephen Crawford, o segurança noturno. Depois de décadas de incerteza e de relatos confusos por parte dele, agora a polícia tinha uma identificação. E tinha uma certeza de que ele era o assassino de Arliss Perry. No dia 28 de junho de 2018, o tenente Alanis e o seu parceiro dirigiram até a casa do Stephen Crawford, que a essa altura já estava com 74 anos. Quando o tenente explicou que eles estavam ali porque tinham um mandado de busca para o seu DNA, o Crawford não pareceu nem um pouco surpreso. Enquanto o parceiro do Alanis pegava um cotonete, para passar ali na boca dele, o tenente fez algumas perguntas sobre aquele dia, o dia do crime. O Crawford foi relembrando tudo e disse que não tinha visto nada em comum, tal. E foi aí que o tenente mencionou o jeans e explicou que o DNA do Crawford, o DNA dele, estava ali no interior das calças da Arliss. E aí ele ficou em silêncio. O Crawford ficou muito tempo calado e daí, do nada, ao invés de falar alguma coisa sobre o crime, ele pediu para vestir uma roupa e os policiais falaram que sim, deram permissão para ele ir até o quarto. E ficaram lá na sala esperando, será que ele vai se vestir pra ir preso, O que tá acontecendo? Até que, gente, alguns segundos depois, eles ouviram um barulho de tiro. E era lá do quarto, Eles foram correndo e deram de cara com a cena. O Stephen Crawford tinha tirado a própria vida com um tiro na cabeça. Ao ver a cena, os policiais ficaram muito chocados. Eles esperavam de tudo, que o Crawford estava tentando ali ganhar tempo, fugir, enrolar. Mas eles não tinham ideia de que, pudesse rolar alguma coisa assim. E eles viram muito isso como uma admissão de culpa. Era como se ele tivesse percebido que ele não ia conseguir escapar da prisão agora. Então ele preferiu fugir, E aí, mesmo surpresos, óbvio, os policiais tinham que continuar o seu trabalho ali, revistar o apartamento e tudo mais. Eles encontraram alguns objetos considerados intrigantes, assim, inclusive aquele livro do Maury Terry, que falava sobre o filho de Sam, que estava o caso, e um bilhete suicida datado de 2 anos atrás. Mas a evidência mais relevante que eles encontraram foi o computador do Crawford. Dentro dele tinha arquivos perturbadores que ele manteve por mais de 40 anos. Os oficiais levaram o computador e passaram meses decifrando todo o conteúdo. Tinha muita coisa de violência sexual, misoginia, pornografia de todo tipo, inclusive pornografia infantil e referências satânicas. Tinha também um diário dele descrevendo estupros, além de fantasias recorrentes, muitas vezes inserindo objetos nas mulheres. E era muito assustador. Todos os oficiais que tiveram acesso àquilo ficaram enojados com as descrições, com os conteúdos encontrados. E os policiais então consideraram que o DNA na calça, mais todo esse material, mais ele ter tirado a própria vida, realmente então era o fim do caso da Arliss Perry e o culpado era o Stephen Crawford. A conclusão do caso da Arliss deixou um gosto amargo para todos os envolvidos. Para os policiais ficou a sensação de incompleto, porque não puderam levar o criminoso à justiça. E para a família ficaram muitas dúvidas. Após a descoberta, a irmã da Arliss deu uma entrevista e contou que estava aliviada depois de tantos anos ter finalmente uma resposta. Ela disse que a família nunca chegou a conhecer o Crawford, mas que ela não se surpreende dele ter sido o grande responsável, porque pelo que ela soube, os relatos dele eram muito inconsistentes, ele mudava bastante. E quando a verdade veio à tona, a mãe da Arliss já era muito idosa, ela tinha 88 anos e o pai tinha morrido 3 meses antes. Um dos sonhos da vida dele era ter descoberto a verdade sobre a morte da filha e a mãe dela até falou que foi muito triste ele ter morrido
tão pouco tempo antes deles descobrirem. E a irmã contou que mesmo com a descoberta, que ela e a família ainda ficaram insatisfeitos com como as coisas terminaram, porque eles sentiram que não tinha uma resposta do porquê aquele crime aconteceu. A morte da Arliss Perry levou mais de 40 anos para ser resolvida, e é muito triste pensar que a resposta estava mais perto do que eles imaginavam. O caso da Arliss foi uma combinação de ciência forense moderna e uma persistência para desmontar crimes que parecem encerrados pelo tempo. O áudio no início do episódio é da Gabriela Lima da Costa. Obrigada por apoiar a gente.